Exposto, o fazendeiro humilde surpreende a todos com seu incrível jato particular. Joaquim sempre olhou para o céu como quem sonha acordado. Desde pequeno, via os aviões riscando o azul e imaginava-se lá em cima, pilotando uma aeronave. Agora, aos 45 anos, a realidade pesava mais que a terra fina sob seus pés na pequena cidade de Boca do Mato. Ao amanhecer, era o cantar dos pássaros que o acordava para mais um dia de luta. Seus filhos, Lucas e Clara, cresciam rápido e já começavam a sonhar com horizontes além da fazenda. A vida simples, coberta pelo suor do trabalho árduo, ameaçava se tornar uma lembrança distante se ele não tomasse uma decisão. Num dia qualquer, enquanto reparava cerca do pasto, ele encontrou um velho amigo de escola, Marcos, que lhe fez uma proposta tentadora: expandir sua propriedade e diversificar as plantações, prometendo lucros para um futuro melhor. Joaquim, você pode ser mais do que um simples fazendeiro. Pense no que poderia fazer com o dinheiro. E quem sabe um jato particular, disse Marcos, com um brilho nos olhos que quase ofuscava a realidade rural ao redor. Joaquim riu nervosamente, mas no fundo uma chama se acendeu. Um jato! Ele se perdeu por um instante, sonhando em poder voar. Porém, essa proposta carregava um preço, a possibilidade de se aliar a pessoas que ele não respeitava. A ambição exige sacrifícios, martelava sua mente. Mas seriam esses sacrifícios dignos? Naquela noite, a tensão assolou sua casa. Ana, sempre sensata, confrontou-o. Você realmente acredita que o que quer é necessário, Joaquim? O que será de nós se você se afastar do que sempre defendemos? A angústia se instalou, como uma nuvem carregada prestes a despencar em chuva. O desejo de voar batia forte em seu peito, mas a responsabilidade pela família pesava ainda mais. O velho sonho parecia escorregar entre seus dedos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, a urgência da mudança tomou conta de Joaquim. Ele se inscreveu em um curso de aviação clandestino, aventurando-se a pilotar. O tempo passava rápido e, entre as responsabilidades da fazenda e as aulas, Joaquim se sentia vivo como nunca. O verdadeiro desafio, porém, era manter esse novo sonho em segredo. O medo de desapontar Ana e escandalizar os vizinhos o sufocava. Finalmente, chegou a festa do peão, e o coração de Joaquim pulsava com força. Talvez fosse o momento de revelações. Mas naquele céu onde tanto sonhou, ele ainda não tinha um jato. Iria se expor a risos e olhares desconfiados? Ou deixaria seu sonho ser mais um entre os muitos que se perdem na poeira da vida? A decisão estava à sua frente, e o peso do futuro sentia como um peso em seu peito. Ele sabia que precisaria se posicionar. A festa do peão estava toda. As luzes piscavam como estrelas em uma noite sem nuvens, e o cheiro de churrasco e doces pairava no ar. Joaquim olhava ao redor, vendo os rostos alegres dos vizinhos, que riem e dançam na pista. Mas, no fundo do seu coração, aquela alegria parecia distante, como se ele estivesse assistindo tudo por um vidro embaçado. O som da sanfona preenchia o espaço, mas a música não alcançava seu peito. Lucas e Clara estavam na beira da pista, se esbaldando com as outras crianças. As risadas deles, tão soltas e livres, cortavam seus pensamentos como uma faca. Joaquim se lembrava de como sonhou quando era jovem, com o céu aberto e os ventos em seu rosto. Mas agora, aquele sonho se sentia como um fardo. Você vai submeter sua vida a um jogo arriscado, ecoava a voz de Ana em sua mente. A dúvida a consumia enquanto ele fixava o olhar no palco, onde os peões se preparavam para a competição. Ele sabia que precisava de coragem para se apresentar. O desejo de falar sobre seu sonho e suas novas ambições ardia dentro dele, mas a preocupação com a rejeição o paralisava.
Quando o ritual de abertura começou, Joaquim se moveu para mais perto. Ele viu amigos que não viam há anos, pessoas que cresceram com ele e que conheciam sua história. E se o que ele contasse tudo mudasse sua percepção? Se os olhares mudassem de escárnio para admiração? Enquanto os peões montavam seus cavalos, um ímpeto surgiu. O momento estava chegando, e ele se perguntava se poderia arriscar. Então, um dos convidados, Alberto, o fazendeiro mais próspero da região, subiu ao palco. Ele era um homem que sempre teve tudo à terra, o respeito, e agora, seus próprios aviões. Alberto anunciou um novo projeto de investimento para aqueles que quisessem se unir a ele e expandir suas propriedades. Estamos aqui para ganhar. Com coragem e visão, podemos alcançar novos horizontes, disse ele com uma voz poderosa que reverberou no coração da multidão. As palavras eram como uma rede que pescavam os sonhos adormecidos de muitos. Mas Joaquim apenas se sentiu sufocado. A liberdade que ele buscava estava tão perto, mas seus medos a mantinham distante. Ele imaginou um dia falando com todos sobre seus cursos de aviação, sobre pilotar um jato, sobre voar. O que eles pensariam? De repente, uma valentia brotou dentro dele. Se for para sonhar, então que seja alto, murmurou para si mesmo. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção ao palco. A multidão se movia em sua direção, mas tudo parecia em câmera lenta. Os olhares se voltaram para ele, algumas conversas silenciosas começaram, e vislumbres de insegurança surgiram. Joaquim? O que você está fazendo? Ouviu alguém dizer baixinho. E a tensão saltou no ar. Ele parou. Faríamos as pessoas rirem dele, ou talvez, só talvez, o apoiariam? Acho que ele sabia a resposta naquele momento, a coragem se misturou à dúvida. Ele precisava cerrar os punhos e falar. A leviandade do sonho não podia mais ficar escondida. A vida só mudaria se ele se dispusesse a acreditar naquela mudança. Mas, ao olhar para Ana em meio à multidão, uma questão reverberou em seu coração. Será que ela ficaria ao seu lado se tudo desse errado? O que estaria disposto a arriscar por esse sonho? Enquanto isso, o eco da sanfona preenchia o espaço, e a tensão crescia como o ar-condicionado de um voo prestes a decolar. Estaria ele pronto para se expor ao mundo? Uma resposta estava próxima, e o que aconteceria em seguida mudaria tudo para sempre. A música animada da sanfona continuava, mas para Joaquim, tudo havia silenciado. Ele sentia o coração pulsar forte, quase saindo pela boca. Cada passo em direção ao palco parecia mais pesado que o anterior. A multidão observava, e ele podia sentir os olhares curiosos, misturados com um toque de desprezo. É agora ou nunca, pensou. E, com essa determinação, ele avançou. Assistir seus filhos brincando, os rostos conhecidos, as risadas ecoando, talvez eles merecessem ouvir um pouco mais sobre ele, sobre seus sonhos. Ele nunca havia falado abertamente sobre suas aspirações, e isso o aprisionava em uma angustiante solidão. Olhem, alguém gritou enquanto apontavam para Joaquim. Ele hesitou por um instante, mas sua visão se fixou em Ana. O sorriso dela, em meio à multidão, lhe deu uma pequena dose de coragem. Se ele falhasse, seria por um sonho que era só dele. Mas se desse certo, a possibilidade era excitante, quase alucinante. Finalmente, ao chegar próximo ao palco, Alberto, com a postura confiante, olhou para ele. A expressão no rosto do fazendeiro mudou de surpresa para uma curiosidade amarga. Joaquim tomou fôlego. As palavras que estavam presas em sua garganta lentamente ganharam forma. Oi, gente. Eu sou Joaquim. Quando sua voz ecoou no ar, um borbulhar de murmúrios começou. O que ele diria agora? Eu cresci aqui, com muitos de vocês, e eu tenho um sonho. O silêncio tomou conta da pista. Ele podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros. Sempre sonhei em ser piloto. E, por conta disso, me inscrevi em um curso de aviação. Ele viu algumas cabeças balançarem, mas a maioria parecia hesitante. As palavras saíram rápido, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas sempre quis voar. E agora,
estou pronto para arriscar para buscar esse sonho. Houve um momento de pausa em que ele notou os olhares. Alguns demonstravam dúvida, outros apenas confusão. Mas na parte de trás da multidão, além da vista limitada, ele viu a expressão de Rafael, um velho amigo, que começou a sorrir. O riso se espalhou como fogo em palha seca. O que parecia impossível estava começando a ganhar vida. A energia da festa tomou conta do ambiente novamente. A música começou a tocar mais alto, as pessoas começaram a se entreolhar. Havia risos agora, e Joaquim sentia que sua adrenalina subia. Um a um, os amigos começaram a se aproximar, aplaudindo. Mas Alberto estreitou os olhos para Joaquim, como se estivesse avaliando o que estava por vir. Você acha que isso é apenas um sonho, Joaquim? Alberto gritou, desafiador. Como você espera ser levado a sério na aviação? Você conhece a realidade? É um jogo arriscado. As palavras dele soaram como pedras. A alegria que havia se acumulado em Joaquim despencou, mas a determinação não. Ele não deixaria as dúvidas de outros estragar o que havia acabado de conquistar. O apoio estava começando a se erguer como uma onda inesperada. Ana foi a primeira a se mover, aproximando-se do palco. Joaquim! Ela gritou, com uma mistura de orgulho e admiração na voz. Você já deu o primeiro passo para voar. Se não tentar, nunca saberá até onde pode chegar. As palavras dela ressoaram dentro dele como um eco potente. Um sorriso se alastrou no rosto de Joaquim, e os aplausos da multidão pareciam mais altos neste instante. Mas, por detrás do alvoroço, as palavras de Alberto pesavam como chumbo. O que aconteceria agora? Joaquim estava em um novo horizonte, mas a sombra do desprezo ainda pairava sobre ele. Conseguiria conquistar o respeito de todos, ou as promessas de um sonho acabariam sendo apenas isso, promessas vazias que não se sustentariam? Ele olhou para o céu, palpavelmente ansioso. Afinal, o que seria necessário para ele realmente voar? O calor da festa envolvia Joaquim como um cobertor acolhedor, mas ele sentia um misto de calor e frieza. O riso e os aplausos começavam a se misturar ao som distante da dúvida que Alberto havia plantado em sua mente. Não, ele não poderia deixar que aquilo o paralisasse. Respirando fundo, ele olhou mais uma vez para a multidão. O brilho do céu noturno parecia conspirar a seu favor. Tudo era mais claro, nas faces que o observavam, ele viu não apenas crítica, mas também um lampejo de esperança. Era como se vários ali, em meio às suas vidas simples, também sonhassem em voar, mesmo que não ousassem expressar isso. Obrigado, Ana. Ele respondeu, a voz saindo mais forte do que esperava. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho. O entusiasmo ao seu redor crescia. Alguns amigos começaram a gritar palavras de incentivo, e conforme ele descia do palco, sentiu uma onda de calor que o envolvia. Foi então que Rafael se aproximou, com um largo sorriso no rosto. Joaquim, você foi incrível. Disse ele, com entusiasmo. A galera tá com você, meu amigo. Quem diria que o Joaquim, nosso vizinho, teria tamanha coragem? Joaquim riu, sentindo um peso sair de seus ombros. Ele não estava mais sozinho. As palmas e os gritos pareciam transformar aquelas incertezas nas vozes de seus amigos. Mas ainda restava uma última sombra, Alberto, ali, erguendo uma sobrancelha como se estivesse esperando um erro, um deslize. Olha, eu não prometo nada, mas vou fazer o possível, disse Joaquim, ao receber um tapinha nas costas de Rafael. A dúvida de Alberto ainda estava ali, mas a certeza de seus amigos começava a superar isso. Enquanto conversava animadamente sobre seus planos com os amigos, uma ideia começou a frutificar em sua mente. Ele lembrou-se de que havia um antigo aeroclube na cidade vizinha. Os olhos de Joaquim brilharam. Se conseguisse uma oportunidade e provasse que era sério. Não era só a aviação que ele queria conquistar, mas a confiança que tanto lhe faltava. Amigo, você tem que ir até lá. Rafael animou-se. Eles podem ter aulas experimentais. Aquilo soou como um chamado. Os sonhos de voar não eram apenas sobre a aviação, mas sobre a liberdade de ser quem realmente era.
As palavras de Ana ainda ressoavam em sua cabeça, ecoando em cada canto de seu coração. É isso mesmo, Rafael, disse Joaquim, conectado agora com aquilo que ardia dentro dele. Eu não quero só ser piloto, eu quero ser um exemplo. Para meus filhos, para vocês. A festa seguia animada, mas dentro dele, tudo se transformou numa tempestade de emoções. O conhecimento da realidade que Alberto lhe havia apresentado agora era apenas um impulso, uma provocação que o movia cada vez mais para frente, e não para trás. As pessoas ao seu redor sorriam e se divertiam, mas a expressão de Alberto ainda permanecia como um eco persistente. Mas ele não poderia permitir que isso parasse. E se pudesse mostrar a todos que seus sonhos eram possíveis? A música tocava ao fundo, mas Joaquim sentiu como se estivesse em outra frequência, em outra dimensão. Uma nova vida começava a se desenhar diante dele, e tudo o que restava era dar o próximo passo. Mas seria a jornada até o aeroclube cheia de desafios? E Alberto? Como reagiria ao vê-lo lutar por seu sonho? Mal sabia Joaquim, que a noite ainda reserva surpresas. As primeiras luzes da manhã começaram a filtrar-se pelas janelas da sala, enquanto Joaquim ainda se encontrava deitado em sua cama, os pensamentos agitados como uma tempestade. Ele mal conseguirá dormir, a animação da noite anterior ainda pulsando em seu peito. Os rostos dos amigos, os aplausos, tudo voltava à sua mente em um turbilhão de emoções. Era um dia decisivo. Se quisesse realmente seguir seu sonho, a primeira visita ao aeroclube precisava ser perfeita. Ele se levantou, olhou-se no espelho e viu mais do que o homem comum que costumava ver. Havia uma centelha nos seus olhos, um brilho de determinação que nunca tinha notado antes. Eu vou fazer isso, murmurou para si mesmo, enquanto se vestia. Depois de um café que mal tocou em seu estômago nervoso, Joaquim pegou o carro e partiu. O caminho parecia mais curto do que nunca, mesmo com as inquietantes dúvidas sobre o que poderia enfrentar à frente. Com cada quilômetro rodado, a ideia de voar o preenchia de uma adrenalina eletrizante. Ao chegar ao aeroclube, o coração disparou. Um antigo hangar se erguia à sua frente, lembrando uma alma que, após muito tempo adormecida, finalmente despertava. Ele respirou fundo e entrou. A atmosfera lá dentro era de esperança e emoção, cheia de histórias e sonhos que dançavam ao redor dos aviões estacionados. Um instrutor, um homem de cabelos brancos e olhos gentis, se aproximou. Olá, meu amigo! O que traz você aqui hoje? Ele perguntou, com um sorriso caloroso. Joaquim hesitou, a voz presa na garganta. Mas então suas palavras se desembaraçaram, com mais confiança do que ele imaginava ter. Eu quero voar. Quero aprender a ser piloto. Os olhos do instrutor brilharam ao ouvir as palavras. Havia algo doce em sua reação, uma mistura de orgulho e incentivo. Isso é maravilhoso! Exclamou. Todos nós começamos com um sonho. Vamos fazer isso acontecer! O homem mostrou a Joaquim as instalações, e ele ficou fascinado por tudo, desde a sala de aulas cheias de mapas, até os aviões reluzentes que pareciam ansiosos para decolar. Mas, à medida que o entusiasmo crescia, uma sombra de insegurança também surgia. Você tem ideia do que isso envolve? Perguntou o instrutor, sem intenção de desanimá-lo, mas apenas para lembrá-lo da seriedade da jornada. É preciso tempo, dedicação e muitas horas de treinamento. Joaquim lembrou-se de Alberto, do que ele diria, das palavras de dúvida que ainda ecoavam em sua mente. A pressão aumentava, mas ele não estava ali para desistir. Eu sei disso. Mas eu quero me esforçar. Quero mostrar que posso. O instrutor sorriu mais uma vez e estendeu a mão. Então, devemos começar agora mesmo. Enquanto ele se preparava para sua primeira aula, uma onda de nervosismo atravessou Joaquim. Ele iria realmente fazer isso. Um desejo ardente em seu coração se tornava uma realidade palpável. Quando entraram no avião, o mundo lá fora parecia pequeno, mas seu sonho estava prestes a se expandir. Então, uma pergunta surgia em sua mente: ele conseguiria enfrentar os desafios que viriam? Seria capaz de mostrar a todos que seus medos não o definiriam? As respostas estavam nas nuvens e nas horas que se seguiam.
Mas algo inesperado ainda aguardava por ele, algo que mudaria tudo mais uma vez. No horizonte, uma figura conhecida se aproximava, trazendo com ela um peso que Joaquim não podia prever. E afinal, como Alberto reagiria a tudo isso? Joaquim sentou-se no cockpit do pequeno avião, as instruções do instrutor ainda ecoando em sua mente. O cheiro dos materiais desconhecidos e a vibração do motor eram novos e intimidantes. Ele olhou pela janela e viu a pista se estender à sua frente como um convite. Um convite a se libertar, a deixar seus medos para trás. O instrutor se acomodou ao lado dele, com uma calma que parecia contagiar Joaquim. Pronto? Perguntou, permitindo que o homem sentisse a gravidade do momento. Joaquim respirou, o peito se enchendo de determinação. Era agora ou nunca. Ele acenou com a cabeça, e no instante seguinte, tudo se sucedeu. O motor roncou, o avião se movia suavemente pela pista, e sua mente se enchia de imagens, o céu infinito, o vento em seu rosto, a sensação de liberdade. Com os olhos fixos no horizonte, ele tentou afastar os pensamentos de Alberto e suas palavras desanimadoras. Quem era Alberto para dizer o que ele poderia ou não fazer? A paixão por voar ardia dentro dele como um fogo inextinguível. Mantenha os olhos à frente, Joaquim. Sinta o avião. A voz do instrutor trouxe-o de volta à realidade. Ele se concentrou, controlando as alavancas, sua respiração acelerando à medida que o avião se aproximava do final da pista. E agora? Perguntou, a expectativa em seus olhos. Agora, acelera e puxa o manche devagar. Joaquim seguiu as instruções, e, em um segundo que pareceu eternidade, o avião se desprendeu do chão. O coração dele disparou, mas não de medo. Era euforia pura. O chão desapareceu sob seus pés, e ele estava finalmente no ar. Sentiu-se leve, como se pudesse tocar as nuvens. A vista era deslumbrante. Ele olhou para baixo e viu o mundo em miniatura, casas menores que palitos de fósforo e campos que pareciam quadros pintados à mão. Era lindo. Era tudo que ele sempre sonhou. Você está muito bem. Elogiou o instrutor, atraindo um sorriso genuíno de Joaquim. Mas a alegria logo encontrou um desafio. O instrutor começou a explicar manobras e manuseio, e, enquanto ele falava, Joaquim notou algo, uma sombra se aproximando do aeroclube. Um pequeno ponto escuro no céu que parecia crescer a cada segundo. Era um jato particular. Ele se destacava no azul, um modelo reluzente com uma cauda que carregava uma marca famosa. Joaquim franziu a testa. Aquela imagem trouxe algo à sua mente, uma lembrança vívida de seu amigo Alberto, e de como, algumas semanas atrás, eles riram juntos sobre os sonhos de voar. Alberto sempre quis um jato, mas fazia piada de que Joaquim voaria com um modelo de fazenda. Ao olhar para o jato descendo em direção ao aeroclube, aquela lembrança se transformou em uma pontada de ansiedade. O que Alberto estaria pensando ao vê-lo ali, no cockpit? Ele se perguntou se seu amigo ainda o enxergava como um sonhador ridículo ou se, pela primeira vez, estava prestes a ver algo diferente em Joaquim. E então, um pensamento o atravessou. E se Alberto estivesse mesmo ali, assistindo de algum lugar? Com essa ideia martelando na mente, Joaquim precisou decidir como reagiria. Ele podia continuar voando, se perder na liberdade, ou descer, interrompendo o momento mais mágico de sua vida. O jato agora fazia curvas, e a figura familiar na janela parecia mais próxima, mais real. Era hora de decidir o que realmente queria, voar ou enfrentar as consequências de seus sonhos. O coração de Joaquim pulsava forte, e na confusão de emoções, uma única pergunta tornou-se clara: como ele poderia mostrar a Alberto que seus medos não o definiriam? Joaquim sentiu um frio na barriga enquanto olhava para o jato particular. Era uma visão hipnotizante, um símbolo daquilo que ele sempre desejou e que Alberto sempre alfinetou. No ar, ele tinha conquistado sua liberdade, mas a presença daquele jato refletia um desafio a mais, um chamado a se afirmar. Com um movimento involuntário, ele ajustou o manche, talvez procurando por equilíbrio. O instrutor, percebendo a distração, levantou uma sobrancelha e questionou. Está tudo bem, Joaquim? Ele forçou um sorriso, mas a mente estava agitada. O que seria correr atrás dos sonhos?
Deveria continuar voando ou se deixar levar pela curiosidade? A ansiedade pulsava, mas no fundo, uma chama de determinação começou a se acender. Eu preciso ver quem está lá, respondeu ele, com uma sinceridade que surpreendeu até mesmo a si. Sem esperar a aprovação, Joaquim inclinou levemente o avião na direção do jato. O instrutor, por outro lado, parecia pensar duas vezes, mas decidiu confiar na novidade. Ok, mas faça isso com cautela, avisou, ajustando os controles ao seu lado. À medida que se aproximavam, a imagem se tornava mais nítida. O jato, vibrante e reluzente, expunha inteiro o esplendor dos sonhos de Alberto. O homem que muitas vezes o subestimara estava ali, no conforto do seu mundo de riqueza, prestes a aterrissar enquanto ele, Joaquim, voava no que sempre considerou um pequeno sonho. Joaquim estava perto o suficiente para ver Alberto, de expressões intrigadas e surpresas, grudado na janela. Os olhares dos dois se cruzaram e, naquele instante, o tempo pareceu parar. O céu azul e o olor a combustível de aviação misturavam-se na atmosfera do que seria um momento decisivo. Alberto gesticulou, talvez perguntando-se o que Joaquim estava fazendo ali. O próprio Joaquim ainda não sabia a resposta. Ele havia se libertado do chão, mas agora precisava enfrentar um novo tipo de aterrissagem. Que tipo de aventura seria essa? Decidido a não se deixar dominar pelo medo, ele puxou o manche e girou o avião em uma curva elegante. A sensação de poder e controle corria em suas veias como um combustível novo. Mais do que aproveitar o momento de aviação, ele estava se propondo a desafiar uma percepção antiga, a de que não era capaz de conquistar os seus próprios sonhos. O instrutor o olhou, a admiração visível em seu rosto. Joaquim sentia o coração disparar em um misto de nervosismo e alegria. O que Alberto pensaria? E o que ele diria a seu amigo se, de fato, vissem um ao outro mais tarde? Se havia uma chance de mostrar que sua determinação não era só uma miragem, era hora de agir. A aterrissagem do jato começaria a desafiar a lógica do que os dois homens mantinham em suas histórias de vida. Joaquim pensou em quantas vezes deixou que as palavras de Alberto morassem em seus pensamentos, desencorajando sua essência. Mas agora, ele estava no ar, e isso era algo que ninguém poderia tirar dele. À medida que o jato aterrissava, Joaquim fez uma escolha. Ele queria mostrar a Alberto que ele estava ali não apenas como um fazendeiro, mas como alguém que teve coragem de voar. Um sorriso nasceu em seu rosto e ele se sentiu mais confiante do que nunca. Com a adrenalina ainda pulsando, Joaquim virou o nariz do avião em direção ao aeroclube. O que aconteceria agora? E Alberto, como reagiria quando o visse aterrissar? O que desejava provar não era ao amigo, mas a si mesmo. No fundo, uma pergunta ecoava: estou preparado para me expor e revelar o que realmente sou? E enquanto se aproximava da pista, Joaquim sabia que não poderia desistir agora. O desafio estava apenas começando. O motor do avião ronronava como um animal selvagem, uma música que ecoava a coragem de Joaquim enquanto ele se aproximava do aeroclube. Seu olhar fixo na pista, um misto de ansiedade e emoção o dominava. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha invisível. A linha entre o homem comum que todos conheciam e o alguém que havia decidido se recriar no ar. A pista apareceu diante dele, ampla e convidativa. Sinalizando a descida, ele ajustou o avião com firmeza, sua respiração sincronizada com a batida do coração. O solo se aproximava e, em um momento de pura concentração, ele deslizou as rodas na pista. O toque foi suave, quase como se o avião estivesse apenas beijando o chão. Ele havia aterrissado. E, mais importante, ele tinha se mostrado a si mesmo que podia. À medida que o avião desacelerava, uma onda de adrenalina tomou conta. Joaquim sabia que um novo capítulo se abria. Desviando o olhar das luzes do hangar, ele viu o jato de Alberto estacionado ali, um monstro metálico que ainda tinha a presença poderosa de um rei. Era como se o jato fosse um testemunho da disputa silenciosa que existia entre os dois. Assim que desligou os motores, Joaquim sentiu a atmosfera tensa. Algumas pessoas estavam a poucos passos, mas todos pareciam alheios ao que poderia acontecer. Ele respirou fundo, organizou a postura e, com um movimento resoluto, abriu a porta do avião.
O ar fresco e levemente perfumado com a mistura do asfalto o envolveu. Do lado de fora, ele encontrou Alberto já saindo de seu jato, com sua tradicional cara de surpresa misturada à incredulidade. O fazendeiro e o milionário, finalmente frente a frente. Joaquim sentiu aquele breve momento como um filme em câmera lenta, o tempo contraindo-se ao redor deles. O quê? Alberto começou, sua voz trêmula ao tentar compreender a presença de Joaquim em um lugar tão distante de seu habitual. Estou voando agora, Joaquim disse, tentando suavizar a gravidade da situação, mas seu tom carregava a firmeza de quem finalmente se encontrou. A resposta, dita com clareza, parecia lhe dar um pouco mais de força. Alberto franziu a testa, como se a frase não fizesse sentido. Ele não poderia acreditar que aquela figura comum, que antes aparecia como uma sombra em seus valiosos encontros sociais, agora estava ali, erguendo-se diante dele, como um desafio. As pessoas ao redor começaram a murmurar, notando a tensão no ar. Comentários e olhares curiosos lançavam faíscas de mistério. Joaquim percebeu a energia pulsante, uma onda de emoções correndo por ali. A emoção no ar tinha o gosto do inesperado e, ao mesmo tempo, da ansiedade. Ele mesmo não sabia como aquilo tudo acabaria. Alberto reuniu a coragem para caminhar na sua direção. Caminhos que antes pareciam tão diferentes agora se uniam naquele instante. Joaquim podia sentir os olhos de todos sobre ele, os sussurros como flechas a penetrar sua segurança. Mas a chama da determinação já queimava fortemente. Você realmente fez isso? Alberto disse finalmente, a incredulidade se transformando lentamente em respeito. Nunca imaginei que você seria tão vazio. Joaquim cortou, o peso das palavras saindo como um desabafo, inevitável e sincero. Ele sabia que desafiar este homem significava desafiar cada insegurança que o acompanhará por anos. Mas enquanto suas vozes ressoavam, algo dentro de Joaquim começou a mudar. O que era um confronto se transformava gradualmente em um diálogo, quase como se, daquela interação, brotasse uma possibilidade inesperada. Algo que poderia construir ao invés de destruir. Os dois homens se observavam, a empatia pairando entre eles como uma nuvem carregada, pronta para desabafar. Mas o clima ainda não estava resolvido, e Joaquim ainda sentia um peso dentro de si. Por que você realmente está aqui, Joaquim? Alberto perguntou, esta vez com um tom menos desdenhoso, como se a resposta que buscava fosse mais profunda do que um simples motivo. Joaquim hesitou, mas a resposta estava ali, pulsando na ponta da língua. Ele sabia que estava prestes a revelar não apenas para Alberto, mas também para ele mesmo, uma verdade escondida há muito tempo. O que ele iria dizer poderia mudar tudo. A palavra final estava prestes a sair, mas não antes que o futuro revelasse um desdobramento surpreendente. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e Joaquim se perguntou, estaria ele mesmo preparado para a verdade? O calor do momento era palpável, como a brisa quente que dançava em meio aos murmúrios da plateia atenta. Joaquim olhou para Alberto, e a tensão no ar parecia fazer o tempo estagnar. Ele podia sentir o peso dos olhares, de cada expectativa e julgamento. A verdade parecia estar a um fio de sua boca, mas uma parte dele hesitava, intimidada pelo que estava prestes a desvelar. Começou Joaquim, mas as palavras travaram na garganta. A dúvida pulsava como um tambor em sua mente. Ele não queria se expor, mas sabia que era necessário. Aquele era o momento de se libertar de suas amarras. Os olhos de Alberto eram um abismo profundo. Joaquim sentiu que havia mais do que rivalidade entre eles. Havia uma história. Não a história das conquistas e fracassos, mas a história de um homem que se permitiria ser vulnerável. Ele respirou fundo, determinado a cruzar aquela linha sem volta. Eu estou aqui porque, disse Joaquim, as palavras finalmente escapando de sua boca. Eu quero mais da vida. Estou cansado de viver à sombra do que você retrata como sucesso. Você voa alto, Alberto, mas eu quero saber o que é ser verdadeiramente livre, não apenas no céu, mas na vida. Alberto ficou em silêncio, seu semblante mudando à medida que as palavras de Joaquim ressoavam. Ele parecia processar cada frase, cada emoção que emanava do homem que antes considerava apenas um adversário insignificante.
O brilho no olhar de Joaquim era a luz de alguém que finalmente se encontrava. Não é só sobre voar, continuou Joaquim, cada palavra mais firme. É sobre escolher quem eu quero ser. E eu quero ser alguém que enfrenta seus medos, seus desafios. Eu não quero ser apenas um fazendeiro ou um empresário, eu quero ser um homem que faz a diferença. As reações ao redor começaram a se intensificar. Algumas pessoas trocavam olhares, outras cochichavam entre si. Joaquim podia sentir a compreensão começando a brotar naquelas faces. Era como uma onda de empatia que tomava conta do ambiente. Ele sabia que estava se expondo, mas ao mesmo tempo, estaria libertando outros de suas próprias correntes. Alberto respirou fundo, o semblante lançando uma sombra de respeito. Eu não esperava isso de você, disse ele, e a verdade em sua voz soava quase surpreendida. Nunca pensei que você tivesse essa coragem. Joaquim percebeu que algo profundo se movimentava entre eles. Não apenas uma rivalidade, mas uma conexão de reconhecimento. Ele viu um novo entendimento nascer dentro de ambos. Então, uma nova ideia surgiu na mente de Joaquim, mais ousada do que qualquer uma que ele já tivera. Alberto, e se nós fizermos isso juntos? Propôs, a emoção ao seu redor agora transformando o ar em algo elétrico. E se nós uníssemos nossas forças para voar mais alto? Você pode ensinar sobre o mundo dos negócios e eu posso mostrar que a verdadeira liberdade não vem apenas do dinheiro, mas da coragem de enfrentar desafios. As palavras de Joaquim causaram um impacto profundo. O ambiente parecia congelar enquanto a proposta flutuava no ar, como um convite a um espaço desconhecido. Havia uma mudança de paradigma nascendo onde antes havia resistência. Alberto, agora visivelmente intrigado, refletia. O que começar como um embate poderia tomar um novo rumo. A tensão que antes existia agora tinha um sabor diferente, como um novo começo. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo praticamente ensurdecedor rompeu o clima tenso. Um grupo de pessoas correndo em direção ao hangar, gritando algo que ninguém conseguia entender direito. As emoções, que pareciam estar prestes a ser resolvidas, agora se entrelaçavam com um novo dilema. Joaquim olhou para o que estava acontecendo, seu coração disparando novamente. O que poderia ser tão urgente? E mais do que isso, como isso afetaria a nova dinâmica entre ele e Alberto? Enquanto o caos se desenrolava, Joaquim não pôde deixar de pensar, será que estavam preparados para enfrentar não apenas seus próprios demônios, mas também o que estava prestes a desabar sobre eles? O frenesi no aeroclube aumentou, como uma tempestade se formando a partir do nada. Gritos soavam enquanto pessoas corriam em todas as direções, e Joaquim sentiu que o mundo fora dos sonhos que havia construído estava se desmoronando. Ele virou-se para Alberto, que também estava fixo, confuso e tenso. Vamos ver o que está acontecendo, sugeriu Joaquim, já se dirigindo à fonte da agitação. Seu coração batia forte, não apenas com medo do imprevisto, mas pela nova esperança de que o diálogo com Alberto mudaria seus destinos. Quando se aproximaram, a multidão estava em cima de um grande telão. As palavras "avião em emergência" pulsavam na tela. O aeroclube havia recebido notícias de que um pequeno avião, que estava fazendo um treinamento, estava com problemas e precisava aterrissar imediatamente. Um murmúrio se intensificava, e os rostos estavam cheios de preocupação. Esperamos que estejam bem, Joaquim murmurou, a adrenalina correndo em suas veias. Ele logo percebeu que ninguém ali poderia ficar indiferente a uma situação tão crítica. Ele, um aspirante a piloto, não se permitia ser apenas um espectador. Precisamos ajudar! Gritou Alberto, com uma determinação que surpreendeu Joaquim. A rivalidade deixara espaço para um propósito comum. As palavras de Alberto ressoaram positivamente, e Joaquim sentiu a conexão entre eles crescer à medida que a urgência da situação exigia ação. Com um movimento rápido, os dois homens se uniram aos outros e correram em direção à pista. Os olhares estavam fixos no céu. O grupo de pessoas começou a organizar equipes para preparar a pista e garantir que tudo estaria pronto para a aterrissagem do avião. Joaquim se sentia mais vivo do que nunca, a adrenalina empurrando-o para a frente. Encontraram um radioamador e ouviram as instruções.
O avião tinha perdido parte de seu sistema de controle e precisava de suporte de socorristas. Havia uma chance de que o piloto conseguiria pousar, mas a incerteza era palpável. Joaquim olhou para o rosto de Alberto, que mostrava uma expressão de preocupação genuína mas também determinação. Esse homem, que sempre o havia desafiado, agora compartilhava a mesma esperança dele. Vamos dar uma olhada nas instruções de emergência, sugeriu Joaquim. Se conseguimos apenas comunicar ao piloto que estamos prontos aqui, podemos fazer a diferença. Alberto acenou e os dois correram para a sala de operações do aeroclube. Joaquim ligou os equipamentos, enquanto ele ajustava as frequências. Uma ideia não saia de sua mente. Esta era a oportunidade de mostrar que não eram apenas rivais, mas aliados. Era a chance de converter a situação caótica em algo maior. Piloto! Joaquim falava pelo rádio. Aqui é Joaquim, do Aeroclube. Estamos prontos e posicionados para te apoiar. Escute nossas instruções. Você pode fazer isso. A voz estava trêmula, mas firme. Alberto assistia ao lado, e seus olhos estavam fixos em Joaquim, cheio de expectativa e um misto de admiração. Havia um valor na audácia que ambos estavam começando a perceber. O céu é seu amigo. Mantenha calma e siga a direção que indicamos, Joaquim continuou, enquanto a equipe ao seu redor organizava o perímetro de segurança da pista. Com toda a intensidade da situação, Joaquim sentiu um peso saindo de seus ombros. O medo que ele sempre levará, a insegurança alimentada por Alberto agora começava a evaporar. Ele estava ali, fazendo a diferença, e isso era o que importava. Não era apenas sobre sonhar em voar, era sobre ser um exemplo, um pilar para seus filhos e comunidade. O avião apareceu à vista, descendo lentamente, um pequeno ponto escuro que atravessava o céu. A multidão continha a respiração, e no fundo de seu coração, Joaquim rezou para que tudo desse certo. Ele se sentia conectado a cada pessoa ali, cada um com um desejo de ver a segurança restaurada. Agora! Puxe! A voz do piloto ecoou pelo rádio, e Joaquim ofereceu palavras de encorajamento, instruindo-o a seguir a pista. O som do motor se intensificou enquanto o avião se aproximava do solo, e os olhos de Joaquim estavam fixos no pequeno ponto que agora se mostrava como muito mais do que uma máquina, era um símbolo de superação. E então, o momento chegou, o toque suave das rodas na pista. A multidão explodiu em aplausos, e Joaquim sentiu lágrimas de alívio misturadas com a alegria de sua própria transformação. Ele olhou para Alberto, que também havia sido tomado pela emoção. O que antes era uma rivalidade agora parecia uma nova amizade brotando daquele aterrissar. Você fez isso! Nós fizemos isso! Gritava Alberto, e Joaquim sorriu, sentindo que havia ganhado algo muito mais valioso do que uma simples competição, um companheiro. Quando o piloto saiu do avião, foi recebido por aplausos calorosos e abraços. Joaquim e Alberto se aproximaram, compartilhando aquele momento mágico, a realização de que seus sonhos eram mais do que voar alto, eram sobre levar as pessoas com eles. Joaquim, você pode não ser quem eu pensei que fosse, Alberto disse, sua voz agora cheia de respeito. Mas me ensinou sobre coragem hoje. E isso é mais valioso do que qualquer jato. Joaquim sorriu, seu coração transbordando. Ele percebeu que os desafios nunca desapareceriam, e os medos ainda poderiam assombrar, mas estavam se moldando em algo muito maior, uma jornada de coragem e redenção. Os rostos conhecidos ao redor espelhavam realização. Joaquim havia encontrado a verdadeira liberdade, não só nos céus, mas na conexão com as pessoas ao seu redor. Nesse momento, a comunidade e o sonho de voar se entrelaçaram em uma única e poderosa história de transformação. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o aeroclube, Joaquim respirou fundo e olhou para o céu. Ele havia voado, desafiado suas crenças, e mais importante, havia se encontrado no processo. A história que continuava a se desdobrar seria um relato sobre sonhar, o mais crucial, transformar esses sonhos em realidade, juntos. Agora, a única coisa que restava fazer era voar novamente. E antes de encerrar este capítulo, quero que você faça um gesto.
Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.